Oi gente, como que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre tudo o que eu li em novembro. E assim, eu nem vou ficar me prolongando nessa introdução, porque assim, a única coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que 2024 tem sido o ano perfeito de leituras pra mim. O ano tem sido incrível, eu tenho lido os melhores livros. Eu comecei o mês lendo o livro Sozinha ou Acompanhada, que é um romance, e nele a gente vai acompanhar a história da Indira. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, eu vou falar assim, mas provavelmente tá errado. Ela tá em um relacionamento, e aí um dia ela chega no apartamento deles e ela simplesmente flagra o namorado dela traindo ela. Inclusive, gente, essa cena, ela é bem no comecinho do livro e é simplesmente icônica. Essa cena é muito boa. Não que seja legal você flagrar seu namorado te traindo, claro que não, mas essa cena é muito, muito boa. E aí, assim, obviamente, ela fica cabreira da vida, dá um pé na bunda do namorado, só que ela não tem pra onde ir. Então o que ela faz? Ela arruma todas as coisas dela e vai pra casa do irmão. O irmão dela, ele tá noivo, então ele tá prestes a se casar. O casamento já tá pra acontecer. E quando a Indira chega lá na casa do irmão, ela descobre que o Jude tá passando uns dias lá na casa dele, porque o Jude é o melhor amigo do irmão dela e ele vai ser o padrinho de casamento, então ele tá passando uns dias lá. Só que a Indira e o Jude, eles se conhecem desde sempre e eles são do tipo que não se dão bem. Sabe aquele tipo que fica com aquelas birrinhas, aquelas implicâncias um com o outro? Tipo, desde que eles eram crianças, eles tinham essa implicância, eles não se davam bem. Só que daí o que acontece? Como eu falei, o casamento do irmão dela tá chegando, então tá rolando, tipo, várias festas, várias coisas, tipo, pré-casamento, digamos assim, que o irmão dela tá fazendo, e em todas o ex tá presente, o ex dela tá presente. E o que a Indira resolve fazer? Ela e o Jude vão fingir um relacionamento, e assim, gente, a gente já sabe onde isso vai dar, né? Fake dating e o fato de que eles não se dão bem desde sempre, tipo, a gente já sabe onde que essa história vai parar, né? E assim, eu confesso que quando eu peguei esse livro pra ler, eu não esperava nada dele, eu não tinha expectativa nenhuma com ele, e ele me entregou absolutamente tudo. Esse livro me entregou tudo. Isso aqui, cara, isso aqui é uma obra-prima. Esse livro é simplesmente maravilhoso. Que livro bom. Eu amei desde a primeira página, porque como eu falei, logo no primeiro capítulo já tem a cena icônica dela flagrando o namorado dela, que é muito bom. E eu fiquei muito presa desde o comecinho. E outra coisa também, eu acho que o que me fez gostar muito desse livro é uma questão de identificação, porque eu acabei me identificando muito com os dois protagonistas, tanto com a Jude quanto com a Indira. Eu me identifiquei muito com eles. E assim, se vocês lerem, pode até ser que vocês não achem tudo isso que eu achei, mas eu me identifiquei tanto com os personagens, eu amei tanto esse livro, que eu vivia em função desse livro. Tudo que eu tava fazendo, eu tava pensando na história, eu tava pensando nos personagens e no quanto eu queria continuar lendo. Eu gostei muito da história, eu gostei muito dos personagens, eu gostei muito do casal, eu achei que eles têm assim uma química surreal. Eles são muito fofos. Tudo o que eles faziam, eu surtava, eu literalmente acabei com um estoque de post-it de tanto que eu marquei esse livro. Eu não sei se vai dar pra vocês verem direitinho, mas, gente, olha isso, olha o tanto de post-it que eu gastei. Não sei se dá pra ver porque não tá focando direito, mas, cara, eu literalmente acabei com o estoque de post-it porque tudo o que esse casal fazia me fazia surtar. Mas, como eu falei, eu acho que realmente foi muito uma questão de identificação. E eu me identifiquei muito com os personagens. E a autora, aqui nesse livro, ela aborda muitos temas importantes. E acho que uma das coisas que eu mais gostei nesse livro foi a forma com que a autora, ela retrata muito a questão da saúde mental. Ela vai retratar muito sobre saúde mental nesse livro. Sobre a importância da saúde mental, sobre a importância da gente se cuidar, da gente procurar ajuda. E o mais legal pra mim é que, assim, os dois protagonistas, eles têm os seus traumas, eles estão passando por um momento muito difícil na vida dos dois, eles carregam traumas, assim, desde sempre, sabe? E o que eu mais achei interessante é que quando um dos dois estava passando por algum problema, por alguma dificuldade, o outro ia lá, tipo, enterrava os problemas dele, jogava os problemas dele de lado pra ajudar o outro, sabe? Então, assim, os dois juntos, eles foram se ajudando a superar esses traumas, a conseguir superar essas coisas, e eu achei isso muito sensacional. A forma com que a autora aborda essa temática, eu gostei muito, é bem sensível, e
O final é muito bom, eu fiquei muito satisfeita com tudo que aconteceu, eu achei que não poderia ter terminado de uma forma melhor. E eu simplesmente acho que esse livro merece uma chance, merece ser lido porque é muito bom, eu amei. Eu dei 5 estrelas pro livro, eu ia favoritar o livro, mas eu não favoritei porque a única coisa que me incomodou bem de leve é que quando o casal fica junto, eu achei que fica muita melação entre os dois, sabe? E inclusive, gente, esse livro aqui tem bastante cenas hot, então é um livro maior de 18. Se você não gosta, você não vai gostar. E se você é menor de 18, não leia, porque é maior de 18. Mas eu não me incomodei com os hots. O que eu me incomodei é que realmente eu achei que eles ficaram muito melosos depois que eles ficaram juntos. E só por isso eu não favoritei, mas dei 5 estrelas. O livro é simplesmente sensacional. E aí depois eu li o livro Uma Família Feliz, do Rafael Montes. Obviamente é um suspense. Aqui a gente tem a história da Eva. A Eva, ela tem um marido rico, digamos assim, super bem sucedido. Eles moram em um, eu acho que é um condomínio, assim, super chique lá no Rio de Janeiro. Eles têm 2 filhas gêmeas, assim, lindas. E a Eva, ela trabalha com um negócio chamado Reborns, que é tipo, sabe aquelas bonecas? Não sei se vocês já viram aquelas bonecas que parecem bebês de verdade. Tipo, você olha e você acha que realmente é um bebê. A Eva, ela faz isso. Os 4, na verdade, né? Eles levam uma vida super luxuosa. Só que um dia a Eva descobre que ela tá grávida. E aí, beleza, a partir daí as coisas elas já começam a ficar um pouco complicadas. Só que aí quando o menino nasce, é aí que o negócio fica tenso, porque uns negócios meio estranhos começam a acontecer. Não se sabe quem tá fazendo, não se sabe a causa, o porquê que a pessoa tá fazendo isso. E aí chega um determinado momento que todo mundo começa a se virar contra a Eva, começa a apontar o dedo pra ela, tipo, falando, você é a culpada, você tá fazendo isso. Então a Eva, ela vai passar boa parte do livro tentando provar que ela é inocente e que ela não é a culpada dessas coisas que estão acontecendo. E assim, gente, quem sou eu? Quem sou eu pra criticar um livro do Rafael Montes? Nunca, jamais, eu jamais vou criticar um livro que esse homem escreve. Só que esse aqui, dentre todos os que eu li dele, foi o que eu menos gostei. Mas ainda assim eu gostei muito, ainda assim é um livro muito bom. Assim, a gente sabe que a escrita desse homem é viciante, então o livro prende a gente desde das primeiras páginas, até porque o livro ele começa pelo último capítulo. Então a gente já começa o livro sabendo o que vai acontecer no último capítulo. Então assim, logo no primeiro capítulo eu já fiquei super chocada e eu precisava continuar lendo pra saber como raios aquilo tinha acontecido, como que eles chegaram naquele ponto. Sim, o Rafael Montes, ele vai levando a gente a acreditar naquilo que ele quer que a gente acredite. Então, como sempre, em todos os livros dele, ele vai enganando a gente o livro inteiro. E vocês não têm noção da raiva que eu passei lendo esse livro. Eu passei muita raiva, eu senti muita revolta lendo esse livro, eu fiquei muito agoniada em algumas partes. Só que pra mim, esse é o livro mais leve do Rafael Montes. Porque assim, eu leio Rafael Montes esperando coisas pesadas. Eu leio os livros dele pra ler coisas pesadas e eu não achei esse aqui pesado em momento nenhum. Claro que isso é pra mim, você pode ler e pode achar pesado sim, então é muito importante vocês verificarem os gatilhos e a classificação indicativa antes de ler. Mas eu achei o mais levinho pra mim dele. E assim, eu não gostei muito do final desse livro. Eu achei tudo muito corrido, a gente tem a revelação e logo o livro já acaba, isso me incomodou. Fora que o final, ele não me surpreendeu tanto quanto os outros livros do Rafael Montes. Claro que assim, esse homem ainda é um gênio, ele sempre vai ser um gênio, mas esse final não me pegou desprevenida, porque em determinado momento do livro, essa possibilidade se passou pela minha cabeça. Ao longo do livro, o Rafael foi me fazendo acreditar que eu tava errada, mas essa possibilidade se passou pela minha cabeça, então não me surpreendeu tanto assim. E eu terminei esse livro com uma sensação de injustiça, eu fiquei muito revoltada com isso. Fora que o final, ele fica em aberto, então a gente fica com espaço para imaginação e sei lá, isso me incomodou. Eu preferiria que o livro tivesse mais páginas e que o final fosse fechadinho, ou que o Sr. Rafael Montes fizesse um outro livro, um segundo livro de Uma Família Feliz, explicando o que foi que aconteceu depois. Eu ia adorar ler isso. Então, esses quesitos, tipo, do livro ser leve, do final em aberto e corrido, acabou me incomodando um pouco, mas ainda assim, gente, o livro é muito bom, não tem como ser ruim, é Rafael Montes, você vai ficar preso do início ao fim, você vai se sentir um idiota o tempo inteiro, e isso é muito legal. Eu amo os livros dele, e pelo fato de, pelo menos eu achei esse daqui o mais levinho, eu acho que pra quem não gosta de coisas
tão pesadas assim, pode tentar começar a ler Rafael Montes por esse daqui, eu acho que vai ser bem legal. E apesar de ter sido o que eu menos gostei do autor, ainda assim eu gostei muito, e aí eu dei 4 estrelas pro livro. E aí depois eu li Lugar Feliz, da Emily Henry, que é um romance onde a gente tem a história da Harriet e do Win. Eles estavam noivos, eles eram um casal, estavam noivos, só que faz, acho que se eu não me engano, 5 meses que eles terminaram, só que eles não contaram pra ninguém que eles terminaram, inclusive pro grupinho de melhores amigos deles. E todo ano, esse grupinho de amigos, eles passam o feriado de fim de ano juntos na praia. Eu não lembro se é feriado de fim de ano, se é férias, o que que é, mas eles têm essa tradição de todo ano passar na praia. E esse ano não vai ser diferente, só que como eles não contaram pra ninguém que eles terminaram, eles vão ser obrigados a fingir que eles ainda estão juntos. Então eles vão ter que manter as aparências pra ninguém desconfiar que eles terminaram. E pra ajudar, essa casa que eles passam todas as férias juntos tá à venda, então teoricamente essa vai ser a última férias que eles vão passar nesse lugar. Então tá toda uma melancolia, toda uma tristeza, um clima de despedida, que vai ser a última vez que todos eles vão estar juntos nesse lugar que foi tão especial pra eles, tipo, desde sempre. Então, como o clima já tá de funeral, digamos assim, os dois não querem revelar que eles terminaram pra não estragar mais ainda o clima entre eles. Então, realmente eles aceitam fingir que ainda estão juntos, porque eles não querem decepcionar ninguém. É simples assim. A Emily Henry, gente, pra mim, ela não erra. Essa mulher não erra nunca. Esse é o meu segundo livro favorito dela. Eu já li 4, esse aqui é o meu segundo favorito. É simplesmente impecável. Gente do céu, que livro bom. E olha que assim, eu confesso que é difícil um romance assim, nesse estilo mais levinho, mais comédia romântica, igual o outro. O primeiro que eu li, que foi sozinha ou acompanhada. É difícil esse tipo de livro me agradar 100%, sempre tem alguma coisinha que me incomoda. Mas aqui, gente, isso aqui é uma obra-prima, gente. Que livro bom. Eu amei cada segundo dessa leitura, desde a primeira página até a última. Eu fiquei completamente presa no livro, eu amei essa história, eu amei muito cada personagem, porque a gente tem não só o casal principal, mas os amigos deles, e eles são simplesmente sensacionais. Eu realmente amei muito cada personagem e achei muito interessante que aqui a autora, ela não explora só o relacionamento do casal, mas o relacionamento entre os amigos. Ela explora muito a questão da amizade aqui nesse livro e tipo daquele found family, sabe? Que é quando tipo, a gente encontra uma família pra gente, sabe? Nos nossos amigos e coisas desse tipo, sabe? Eu achei que a autora trabalha muito essa questão aqui e eu amei demais isso. Muito lindo acompanhar a amizade deles e eu gostei muito do jeito que a autora, ela aborda as questões da vida real, da vida adulta, de problemas de adultos que todo mundo passa, e eu me identifiquei muito, gostei muito do jeito com que os problemas foram trabalhados nesse livro aqui. Achei muito realista e eu amo isso em livros. E assim, gente, fora que o casal, assim, tem uma química de milhões, cara. A Emily Henry sabe escrever casais com química, porque esses dois aqui exala química, exala tensão. E conforme a gente vai lendo, mesmo eles tendo terminado, a gente consegue perceber que eles ainda se amam, que eles ainda se importam um com o outro. Então a gente passa o livro inteiro torcendo pra eles se acertarem, pra eles resolverem os problemas e finalmente ficarem juntos de novo. Assim, o final é simplesmente perfeito, é lindo, é maravilhoso, eu gostei muito. Foi outro livro assim que eu surtei horrores, foi outro livro que eu simplesmente acabei com um estoque de post-it, porque é simplesmente perfeito, é muito, 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 muito bom, gente, sério, leiam. Eu sei que a Emily Henry, ela não é uma autora que é pra todo mundo, nem todo mundo consegue gostar dos livros dela, mas se você nunca leu nada dela, tenta dar uma chance pra Lugar Feliz, porque esse livro é simplesmente um espetáculo, obra-prima. Eu amei com todas as minhas forças e dei 5 estrelas pro livro. E aí depois eu li um conto, que é o conto Fragmenta-me, que é o conto 2.5 da série Estilhaça-me. Não posso falar sobre sinopse pra não dar nenhum spoiler pra vocês, mas assim, é um conto, tipo, nada demais. É um conto do ponto de vista do Adam, que é um dos personagens da série, e sinceramente eu não achei esse conto muito relevante. Eu acho que não teria feito diferença
Caso eu não tivesse lido, não teria feito diferença nenhuma, quase. Só que eu sou do tipo de pessoa que tem frescura, eu preciso ler tudo que tem publicado, principalmente porque eu tenho medo de perder alguma coisa importante, sabe? Mas eu achei esse conto aqui um pouco irrelevante, só me serviu pra odiar o personagem, e eu costumava gostar dele, mas depois desse conto e depois do próximo livro que eu li, que vocês vão entender, eu simplesmente odeio esse cara. Mas assim, não foi uma total perda de tempo, porque tem um acontecimento aqui, tem um negócio aqui que é interessante da gente ver, tipo, por outro ponto de vista, pra saber meio o que aconteceu. É que assim, eu não vou poder falar porque seria um spoiler, mas não é de todo irrelevante, muito por conta desse pequeno acontecimento. Mas de resto, achei que não fez tanta diferença eu ter lido, e aí eu dei 3 estrelas pro conto. E aí depois, então, eu peguei pra ler Incendeia-me, que é o volume 3 da série Estilhaça-me. Obviamente não posso contar a sinopse pra não dar spoiler, mas pra mim, dentre os 3 primeiros livros, esse aqui é o melhor. Eu amei demais esse livro, gente, vocês não têm noção do quanto eu gostei. Eu amei muito acompanhar a evolução da Juliette, que é a personagem principal. É muito legal a gente ir acompanhar ela se descobrindo, ela se entendendo, ela aprendendo a lidar com os poderes dela. Eu amo esse tipo de coisa, gostei muito de acompanhar isso aqui. Assim, gente, eu amei o desenvolvimento do casal que a gente tem aqui. Simplesmente é a melhor parte desse livro pra mim, é o desenvolvimento desse casal. E que casal, gente, que casal impecável, cara, é um dos melhores casais, assim, que eu já li na história dos livros, porque, assim, é muito, muito, muito bom. Eu tô amando esse desenvolvimento dos dois, eles são perfeitos, e eu tô amando muito acompanhar a história deles, a história toda em si. Eu tô amando que a gente também tem, a autora, ela explora um pouco mais sobre outros personagens, e eu tô amando tanto, gente, mas eu tô amando tanto cada personagem desse livro, vocês não têm noção. Eles são muito bons, tirando o Adam, que agora pra mim ele é um verdadeiro babaca, mas o resto, eles são muito, muito bons. Assim, o Kenji, quem já leu vai me entender, ele é meu personagem preferido, esse cara é simplesmente surreal. Eu amo ele. Sinceramente, esses personagens são tudo pra mim. A única questão é que eu achei que o final, as coisas elas se resolvem, tipo, muito rápido demais, sabe? E de uma forma, tipo, muito simples. É uma resolução muito simples, muito rápida, que eu achei que poderia ter sido um pouco melhor trabalhada, talvez. Acho que foi o único ponto que me incomodou no livro, foi isso. E que também, as coisas ao longo do livro, tipo, elas não acontecem, tipo, elas vão acontecendo devagar, sabe? Gradativamente, devagar, é meio paradão. Por isso que pra mim a melhor parte desse livro realmente é o desenvolvimento do casal. Assim, eles são impecáveis. Mas assim, amei o livro, amei o desenrolar da história, amei como tudo terminou. E eu tô muito ansiosa pra ler os próximos, porque eu preciso de mais desse casal, cara. Porque o que eu tive aqui não foi o suficiente, eu preciso de muito, muito mais desse casal. E aí pro livro eu dei 4,5 estrelas. E aí pra fechar o mês eu li o livro A Rainha Sol. É o primeiro livro. Agora eu não sei se vai ser uma duologia, porque a gente já tem o segundo livro publicado aqui, inclusive, mas eu acho que não. Eu acho que provavelmente ou vai ser uma trilogia ou vai ser uma série, eu não sei. Se alguém souber o que vai ser, me conta aqui nos comentários, porque eu realmente não sei. Mas aqui a gente tem a história da Lore. Ela e os 2 irmãos dela, eles estão há 12 anos presos em uma prisão lá no reino de Aurora. E essa prisão, tipo, é um lugar, assim, insalubre, sabe, gente? É horrível, é simplesmente horrível. E eles estão sofrendo lá há 12 anos. Aí um dia a Lore, ela acabou arrumando uma treta terrível lá com uma menina muito babaca. E por isso ela tá cumprindo punição em um lugar que é chamado Depressão. O que é essa depressão? É, tipo, é um buraco que fica no meio da floresta, assim, no meio do nada. Então ela foi jogada lá e ela simplesmente vai passar fome, vai passar frio, vai passar, tipo, por maus bocados nesse lugar. Só que aí do nada ela é resgatada e ela descobre que ela foi selecionada para participar das provas da Rainha Sol, que é uma competição que vai reunir 10 competidoras, e essas 10 meninas elas vão competir em umas provas para disputar, para poder casar com o rei. E aí, consequentemente, a menina que vencer vai se tornar a Rainha Sol. Só que a Lore, ela é a única humana nessa competição. As outras 9 meninas, elas são todas féricas. Assim, a Lore, ela não tá nem um pouco interessada na mão do rei, ela não quer saber de se casar com ele. Só que, se ela conseguir vencer essas provas, ela vai ter a oportunidade perfeita pra ser livre, sabe? Pra ter a liberdade dela e pra ajudar os irmãos dela. Porque o que mais importa pra Lore
é a liberdade dela, é ajudar os irmãos e é se vingar do Rei Aurora, que foi o cara que jogou ela e os irmãos nessa prisão. Então aí, motivada pela vingança e pelo amor pelos irmãos dela também, né? Ela vai fazer de tudo, mas assim, de tudo mesmo pra conseguir ganhar essa competição. E assim, gente, esse livro é aquela fantasia, é aquele tipo de livro de fantasia mais do mesmo, sabe? Que as autoras usam aquela fórmula copia e cola pra fazer o livro, mas que comigo não tem erro. Gente, esse tipo de livro não tem erro comigo. Eu sempre gosto muito. Então, assim, eu gostei bastante desse livro. Eu gostei bastante da Lore. Ela foi uma personagem que eu gostei muito dela. E, assim, apesar desse livro, gente, ele é... Eu não sei, vocês já leram o livro A Seleção? É igualzinho, gente. É um livro A Seleção, só que com féricos bonitões e gostosões. Essa que é a diferença. Mas é um livro A Seleção, igualzinho. Mas apesar disso, é muito bom. Como eu falei, esse tipo de fantasia não tem erro comigo. Então eu amei a história, amei o desenrolar da história. Apesar de já saber o caminho que as coisas iam tomar, apesar de já ter desconfiado do plot o livro inteiro, tipo, eu sempre desconfiei desde o começo, então não me surpreendeu, mas eu gostei do mesmo jeito, sabe? E as partes que as meninas, elas competem nessas provas, gente, é muito bom. Nossa, essas partes são muito boas, porque é cheio de ação, é cheio de adrenalina. Gente, eu não conseguia parar de ler, sabe? Eu ficava completamente vidrada tentando saber se as meninas iam conseguir passar pelos desafios e era muito bom. E o final desse livro me deixou muito com um gostinho de quero mais, então eu realmente quero muito ler o próximo livro, porque como eu falei, apesar de ser mais do mesmo, não tem erro comigo e eu gostei muito. E eu recomendo muito, principalmente esse livro, pra quem tá começando a ler fantasia agora, não tem o costume com o gênero, porque a escrita da autora é muito fluida e é um livro simples. É um livro fácil e simples de entender. Então, pra quem não tem costume com fantasia, não vai ter problema nenhum de entender o que tá acontecendo aqui. É muito tranquilo, então eu recomendo bastante. E se você é que nem eu, que, tipo, adora essas fantasias mais do mesmo, assim, que também não tem erro com você, igual é comigo, eu recomendo muito, porque eu gostei bastante, acho que vale bastante a pena. E aí eu dei 4 estrelas pro livro. E aí foi isso, gente. Essas foram as minhas leituras de novembro. Foi um mês, assim, muito incrível. Eu gostei muito de todos os livros. Claro que de alguns mais do que outros, mas gostei muito. Eu recomendo muito todos pra vocês. Eu acho que vale super a pena. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Comenta também aqui embaixo como tem sido as suas leituras, o que vocês leram em novembro. Vou adorar ler os comentários de vocês. E é isso, gente. Um beijão e até o próximo vídeo.